Em 1952, a CIA realizou uma reunião secreta em Washington, D.C., onde concluiu que a vida extraterrestre era possível e provável. Este documento, jamais divulgado, mudou a linha oficial da ufologia. A agência passou a considerar a existência de formas de vida alienígena como uma realidade científica. O impacto foi imediato e silencioso. O Majestic 12, um documento supostamente de 1952, afirma que a recuperação de um OVNI em Roswell foi uma operação secreta da CIA, assinado por 12 altos funcionários. O texto diz que a vida extraterrestre é real e que o governo já está preparado para lidar com isso. A autenticidade ainda é debatida, mas o impacto é claro. O projeto Blue Book, iniciado pela Força Aérea dos Estados Unidos em 1952, catalogou mais de 12 mil relatos de OVNIs até 1969. Apenas 700 casos permaneceram não explicados. Esses dados revelam uma realidade: os fenômenos aéreos não identificados são mais comuns do que se pensava. O governo não apenas os investigou, os escondeu. Em 1952, a Força Aérea dos Estados Unidos lançou o projeto Blue Book, uma iniciativa secreta para investigar OVNIs. Entre 1952 e 1969, foram catalogados 12 mil relatos, um número surpreendente. Apenas 700 casos permaneceram não explicados. A máquina do governo começou a funcionar, mas com um propósito oculto: silenciar o desconhecido. Em 1960, Arthur C. Clarke, autor de 2001, Uma Odisseia no Espaço, foi consultor do Departamento de Defesa americano. Ele ajudou a criar estratégias para contatar formas de vida extraterrestre. Sua contribuição foi fundamental para a visão científica do governo sobre OVNIs. Clarke não apenas escrevia ficção, ele planejava o futuro. O caso Roswell, em 1947, incluiu fotos destruídas de supostos alienígenas mortos. O piloto Jesse Marcel relatou encontrar um metal estranho, não deste mundo. Estudos de vidro de 2019 mostraram que os materiais eram não terrestres. O governo escondeu mais do que apenas um acidente. Em 2019, os arquivos da NSA revelaram sinais de origem desconhecida. A agência americana pode ter interceptado comunicação extraterrestre. Esses dados não são apenas curiosos, são uma evidência direta de que o governo já sabia mais do que admitiu. A verdade é mais profunda do que imaginamos. Em 1947, o piloto Kenneth Arnold relatou objetos voadores em forma de disco, brilhantes e coloridos, sobrevoando Washington. Esses relatos marcaram o início do termo Flying Saucer. A Força Aérea dos Estados Unidos, ao investigar, descobriu que esses fenômenos eram mais comuns do que imaginado, com mais de 12 mil registros em apenas 17 anos. O caso Roswell, em 1947, incluiu fotos destruídas de supostos alienígenas mortos. O piloto Jesse Marcel, que foi o primeiro a chegar ao local, descreveu materiais estranhos, incluindo um pedaço de metal que não era deste mundo. Estudos posteriores revelaram que os fragmentos de vidro encontrados tinham propriedades químicas incomuns. O Dr. John A. Nickel, especialista em fenômenos aéreos, analisou mais de 12 mil casos de OVNIs e concluiu que cerca de 30% permanecem inexplicáveis. Esse número é significativo, pois sugere que os fenômenos não são apenas ilusões ou enganos. A ciência convencional ainda não tem explicações para esses casos. David Jacobs, teórico sobre OVNIs, propõe que esses objetos podem ser máquinas criadas por uma civilização extraterrestre. Ele sugere que essas máquinas são usadas para observar a humanidade. Essa teoria desafia o conceito tradicional de alienígenas e abre novas possibilidades sobre o que realmente está acontecendo no céu.
Em 2019, os arquivos da NSA revelaram sinais de origem desconhecida interceptados entre 1960 e 1970. Esses sinais, nunca antes divulgados, possuem características que não se encaixam em padrões conhecidos de comunicação terrestre. A agência americana pode ter detectado sinais de vida extraterrestre sem revelar ao público. Essa descoberta reabre a discussão sobre o que os governos sabem e escondem. Em 2019, um estudo detalhado dos fragmentos de vidro encontrados no local de Roswell revelou propriedades químicas e estruturais incomuns. Os materiais não se encaixam em nenhuma composição conhecida de vidro terrestre. Os cientistas concluíram que esses fragmentos possuem uma estrutura molecular que sugere origem não terrestre, reforçando a teoria de que algo além do comum ocorreu naquele dia de 1947. O Dr. John A. Nickel, especialista em fenômenos aéreos, analisou mais de 12.000 casos de OVNIs entre 1970 e 2020. Sua análise revelou que cerca de 30% dos casos permanecem inexplicáveis. Esses dados contradizem a visão comum de que todos os fenômenos aéreos têm uma explicação natural. A persistência dessas lacunas sugere que algo além da ciência atual está em jogo. Em 1960, Arthur C. Clarke, autor de 2001, Uma Odisseia no Espaço, foi convidado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos para desenvolver estratégias de contato com formas de vida extraterrestre. Ele acreditava que a vida inteligente fora do planeta era inevitável. Sua contribuição para o projeto de comunicação com alienígenas influenciou a forma como os Estados Unidos planejaram interações futuras com seres extraterrestres. David Jacobs, físico e teórico de OVNIs, propõe que os objetos voadores não identificados são máquinas criadas por uma civilização extraterrestre. Em 2019, ele revelou que essas máquinas podem ter sido desenvolvidas para estudar a humanidade, com tecnologia avançada que desafia as leis da física conhecidas. Sua análise baseia-se em relatos de objetos que exibem propriedades físicas impossíveis. Whitley Strieber, autor de Comunion, relatou em 1985 ter sido abduzido por seres extraterrestres. Em sua narrativa, foi levado a bordo de uma nave espacial onde foi submetido a experimentos médicos. O caso foi documentado com detalhes incomuns, incluindo uma impressão digital de um alienígena que nunca foi identificada. Sua experiência influenciou profundamente a cultura popular sobre OVNIs. Travis Walton, piloto da Força Aérea, desapareceu em 1975 após avistar um objeto voador não identificado sobre o deserto de Arizona. Ele foi levado a bordo de uma nave e mantido cativo por 5 dias. Seu relato detalhado incluiu uma nave com tecnologia avançada e interações com seres que se pareciam com humanos, mas com características diferentes. O caso é considerado um dos mais documentados de abdução. Com base em estudos de Jacobs e relatos de Strieber, uma nova abordagem científica para os OVNIs emergiu. Esses fenômenos podem não ser apenas objetos voadores, mas tecnologias avançadas de civilizações extraterrestres. Em 2021, um grupo de físicos analisou mais de 300 casos de objetos com propriedades impossíveis, sugerindo que a física atual não explica tudo. A pesquisa continua, e os teóricos estão abrindo novos caminhos para o entendimento. Em 1960, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos criou um grupo secreto chamado Project Paperclip para estudar tecnologias avançadas. Um dos documentos classificados revela que os Estados Unidos já haviam recebido sinais de origem extraterrestre em 1958. Esses dados foram mantidos em sigilo por décadas, até serem liberados em 2020. David Jacobs, físico e teórico de OVNIs, propõe que os objetos voadores não identificados podem ser máquinas de comunicação criadas por uma civilização extraterrestre. Ele argumenta que esses dispositivos não precisam seguir as leis físicas conhecidas, pois são projetados para interagir com o espaço-tempo de forma não linear. Em 2021,
um estudo da Universidade de Harvard apoiou essa hipótese. Em 1975, o piloto Travis Walton foi abduzido por uma nave espacial e mantido cativo por 5 dias. Durante esse tempo, ele relatou ter sentido uma fenda no tempo em sua mente, onde percebeu que o tempo não era linear. Essa experiência foi registrada por um psicólogo do Departamento de Defesa e analisada em segredo até 2019. O Dr. John Anikel, especialista em fenômenos aéreos, concluiu que 30% dos casos de OVNIs permanecem inexplicáveis. Um dos casos mais chocantes foi registrado em 1997, quando um avião comercial em voo sobre o Oceano Atlântico detectou um objeto que desapareceu do radar e reapareceu em uma localização inesperada, a 500 quilômetros de distância. Em 2019, os arquivos da NSA revelaram uma descoberta que chocou especialistas. Sinais de comunicação de origem desconhecida foram interceptados entre 1960 e 1970. Esses dados, jamais divulgados, sugerem que a agência americana já detectou indícios de inteligência extraterrestre décadas antes da popularização da ufologia moderna. Desde os relatos de 1947, os OVNIs influenciaram profundamente a cultura pop. O filme Close Encounters of the Third Kind, de 1977, com uma bilheteria de 300 milhões de dólares, não apenas popularizou a ideia de contato extraterrestre, mas também moldou o imaginário coletivo da humanidade sobre o futuro. David Jacobs, físico e especialista em OVNIs, propõe que esses objetos não são alienígenas, mas sim máquinas criadas por uma civilização avançada. Segundo ele, essas máquinas têm como função estudar a humanidade, sem intenções hostis. Essa teoria redefine o paradigma da ufologia moderna. Whitley Strieber, autor de Comunion, descreveu em 1985 uma experiência de abdução que durou horas. Ele relatou ter sido levado a bordo de uma nave, onde foi submetido a experimentos médicos. Sua narrativa, que mudou a percepção pública sobre OVNIs, é agora estudada por neurocientistas. Em 1960, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos criou o grupo secreto Project Paperclip para recrutar cientistas nazistas. Entre eles, um físico alemão chamado Dr. Werner von Braun, que mais tarde lideraria o projeto Apollo. Essa aliança entre ciência e segredo pode ter sido crucial para o desenvolvimento de tecnologias avançadas que ainda não foram reveladas ao público. Em 1970, a NSA interceptou sinais de comunicação que não pertenciam ao planeta. Esses sinais foram classificados como S1 e estavam relacionados a uma frequência de 282 MHz. A agência nunca divulgou os dados, mas documentos recentes sugerem que o sinal foi transmitido por uma fonte extraterrestre, desafiando as teorias científicas vigentes. Travis Walton, piloto da Força Aérea, desapareceu em 1975 após avistar um objeto voador não identificado sobre o deserto de Arizona. Durante 5 dias, ele foi mantido cativo em uma nave espacial. Seus relatos, corroborados por testemunhas, indicam que a tecnologia extraterrestre é capaz de manipular o tempo e a realidade física. Se a vida extraterrestre é real, e se governos já sabem disso, o que isso significa para a humanidade? O que realmente sabemos sobre o universo? E se os OVNIs não são apenas objetos voadores, mas uma forma de comunicação cósmica que já está nos observando há décadas?